Vamos falar de saúde. Você que está assistindo o nosso programa aí, muito obrigada por acompanhar o nosso Bom Dia News. Nós queremos que você tenha saúde todos os dias. E você também pode participar. Nós estamos no Novembro Azul e a gente não pode deixar de falar de outros assuntos. Você viu que essa semana, na verdade, a gente já vem falando de coronavírus, de Covid há muito tempo. E ontem a gente deixou bem claro que as pessoas têm que ficar atentas relacionadas à saúde quando o assunto é dengue. Então a gente está sempre abordando assuntos que não tem muito a ver com o mês, porque são doenças. E doenças, elas acontecem a qualquer momento. Você não vai esperar o mês de novembro para falar só de câncer. Você não vai esperar o mês de outubro para falar de câncer de mama. Gente, o ano inteiro a gente sabe que a gente precisa cuidar da nossa saúde. E hoje eu trouxe aqui para o nosso estúdio um Martinho Nunes, que é endocrinologista. E ele veio hoje para falar, nesse mês de novembro também, do diabetes. Novembro Diabetes Azul. Você já ouviu falar nesse assunto? Pois é. E hoje ele veio aqui para o nosso programa justamente para nos dar dicas, é um bate-papo, não é uma entrevista, para que a gente possa alertar quem está em casa. Porque tem muita gente aqui na capital, muita gente no Piauí que sofre de diabetes, no Brasil, no mundo inteiro, né? E aí a gente precisa alertar as pessoas a respeito dessa doença. Os cuidados que elas devem ter, né, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a você, um bom dia ao público que está em casa. Realmente, a ideia é a gente aproveitar esses meses de campanha, tanto Outubro Rosa, Novembro Azul e todas as cores que vêm aparecendo ao longo do tempo, para a gente lembrar de alguns pontos específicos. E o diabetes está entre essas doenças. O diabetes, na verdade, é uma doença extremamente comum e ela é responsável por a principal causa de cegueira, doença renal terminal que leva à hemodiálise e também a amputação não traumática no nosso meio. Então, a gente está falando de uma doença de, além de muito comum, capaz de trazer alguns problemas muito graves. Então, entender sobre a doença, visto que ela pode se apresentar de várias formas, e cuidar, tratar, descobrir e ter um direcionamento correto, são fundamentais. Doutor, vamos começar falando das nossas crianças, né? Perfeito. A gente tem as nossas crianças em casa que amam as besteirinhas, né? Que são chamadas de mamãe, compra uma besteirinha pra mim. E essas besteirinhas, elas realmente, se muito comidas no dia a dia, podem trazer danos para essas crianças. Quais são os cuidados que a gente tem que ter relacionado a essas crianças, relacionado ao diabetes? Ah, meu filho não tem diabetes, mas ele pode ter. Exatamente. Pode passar a ter, né? Isso, pode desenvolver diabetes e assim, é importante a gente diferenciar que existem dois tipos principais de diabetes. Sim. Não é tão simples assim, mas esses são os mais comuns. Então, pensando no diabetes diagnosticado na infância, ainda hoje o que é mais relacionado é o diabetes tipo 1. Esse diabetes tipo 1, ele não tem nenhuma relação com a alimentação. Isso vai de uma predisposição individual de cada pessoa, com alguns fatores ambientais que ainda não são tão bem identificados, ou seja, não vai ter aquele fator que eu vou evitar para evitar que a pessoa tenha e que acaba desenvolvendo nessa situação, e é uma doença basicamente em que o corpo perde a capacidade de produzir insulina. Então, como eu falei, não tem relação direta com a alimentação. Sim. Mas quando a gente fala do diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, muito mais comum nos adultos, a gente tem percebido que ele também está sendo diagnosticado na infância e na adolescência. Isso está relacionado não só ao hábito, à alimentação, a comer as bobagens, mas mais do que as bobagens em si, é uma combinação de fatores de comer as bobagens, falta de uma vida ativa, de desenvolver as brincadeiras, a atividade física. Muito sedentário. Exatamente. Então, o sedentarismo, sim, é o fator de risco realmente importante, junto com a obesidade infantil, e a obesidade é um fator, e até independentemente do que a pessoa coma. Aquela pessoa não é obrigado a criança, é aquela criança que come muito doce para desenvolver o diabetes, mas aquela criança que come muita gordura, ganha peso e é sedentária nesse contexto, ela tem um risco maior. Lógico, isso não é para todo mundo, não é todas as pessoas que são obesas ou todas as pessoas sedentárias, crianças ou adultos, que vão desenvolver o diabetes. Então, há uma predisposição individual de cada pessoa, que normalmente a gente vê no histórico familiar, a gente vê que há uma pessoa que
pai, mãe, irmão, algum deles tem, ou vários deles têm diabetes também, que vai desenvolver nesse contexto de sedentarismo, obesidade. Doutor, a gente falou de comida, falamos de exercício físico, não ficar sedentário. Vamos falar da falta dela no organismo. Eu não me alimento direito, eu pulo as etapas de alimentação. Isso pode trazer danos também? Não necessariamente. Não? É até um ponto importante da Eu gente estou falando comentar. sobre isso, eu vou lhe explicar. Porque não sei se é mito, se é verdade, mas isso vive na boca das pessoas. Olha, você não se alimentar, você vai ter diabetes. Eu não sei se você já ouviu falar nesse assunto, mas as pessoas falam muito sobre isso. Então, na verdade, com relação à alimentação, não existe um padrão alimentar, o tipo de frequência de refeições que sirva para todo mundo. Então, é um ponto importante. Existem aquelas pessoas que conseguem fazer grandes intervalos sem comer, sem isso ser danoso, e aquelas pessoas que não conseguem fazer esses grandes intervalos, precisam comer com maior frequência, e isso também serve para aquela pessoa. Então, a ideia, quando a gente fala de frequência de alimentação, é que ela tem que ser individualizada, seja para o diabetes, seja para uma vida saudável de maneira geral. Agora, quando a gente fala em qual que é a dieta melhor, a dieta melhor é aquela dieta balanceada, que contém todos os nutrientes, sejam eles comidos em grandes refeições ou mais distribuídos ao longo do dia. O que a gente tem observado ao longo do tempo é que essa distribuição, e mais do que isso, os tipos alimentares, as calorias dos alimentos, têm sido cada vez maiores, grandes quantidades de caloria e de comida industrializada, e isso sim, comendo de 3 em 3 horas ou comendo nas grandes refeições, pode ser prejudicial, porque tanto ganha peso, como também os materiais, os conservantes, os alimentos ultraprocessados, eles têm uma série de condimentos que vai desde muito sal, de outras coisas que vai além do peso, além do diabetes, que também pode ser prejudicial para a saúde. Aquelas pessoas que exageram nos suplementos, isso também pode trazer algum problema? Então, a princípio, depende do suplemento. Existem vários tipos de suplemento, então está mais relacionado ao tipo que você escolher, mas eu acho que o importante é a gente entender o conceito principal de um suplemento. Um suplemento é para suprir aquilo que está faltando. Se você consegue desenvolver, ter uma dieta balanceada com todos esses nutrientes que eu falei, a princípio você não precisa de suplemento. Mas se por algum motivo aquela pessoa que tem uma dificuldade maior de ter o aporte de proteína adequado, ou aquela pessoa mais idosa que tem uma tendência à perda de massa muscular, que precisa de um desenvolvimento maior, aí sim, talvez valha a pena o suplemento. É aquela história, tudo demais é exagero. Então a ideia é a gente sempre fazer isso supervisionado, sem excessos, tanto da parte da alimentação, suplementação, ou seja o que for. Doutor, nós temos o nosso WhatsApp e as pessoas querem fazer suas perguntas, então vamos colocar aí as pessoas para participarem. Bom dia, me chamo Maria do Real Copagre. Quais são os riscos de amputação para uma pessoa diabética? Então, respondendo a Maria, o grande ponto é que o risco ele varia muito de acordo com a pessoa. Como que isso acontece? Aquela pessoa que está em risco de ocorrer uma amputação, um risco maior disso acontecer, é aquela pessoa que tem um diabetes mal controlado desde o começo, um diabetes com muitos anos de evolução e um diabetes que não tem o cuidado, a orientação médica de cuidados específicos que precisa ter quando o pé já tem algum risco. Ou seja, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, é uma coisa que vai acontecer durante anos. Então você vai ter a grande maioria das pessoas com diabetes que nunca vai ter esse problema. Mas algumas delas, e aí a parte da avaliação médica é fundamental, tanto por esses fatores que eu citei, quanto por riscos individuais, tem um risco maior de ocorrer a amputação. Então, eu não tenho como dizer de maneira geral o risco de todo mundo, mas posso dizer que a pessoa com diabetes descontrolado, a pessoa que não toma os remédios adequadamente, a pessoa que tem muitos anos de diabetes, sim, ela tem um risco maior disso acontecer. Ok. Bom dia, me chamo Mariana, é fácil perceber os sinais da diabetes? Perfeito, uma ótima pergunta da Mariana e esse é o ponto. Não é fácil. Na verdade, os sintomas do diabetes, eles, na maioria das vezes, não existem.
Por isso que a gente tem que fazer busca ativa, a gente tem que ir atrás de saber se tem diabetes ou não. Especialmente se a pessoa tem mais de 30 anos, se a pessoa tem obesidade, se a pessoa tem um histórico familiar. Perceba que eu estou falando de coisas que a gente já falou anteriormente, Sim, que levam ao diabetes. Então, se a pessoa já tem fatores de risco para acontecer, eu tenho que procurar. Além disso, se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa tem problema do colesterol, se a pessoa é sedentária, são outros fatores que sim, nessa pessoa eu tenho que procurar, pelo menos uma vez por ano, se tem diabetes ou não. é um check-up, né, que a pessoa tem que fazer anualmente, pelo menos, Exatamente. Então, a ideia é justamente você procurar ativamente antes que os sintomas apareçam, justamente para controlar desde o começo e não deixar as complicações aparecerem. Ok, doutor. Bom dia, Vanusa. Gostaria de saber quais exames contra diabetes são feitos para diagnosticar. Então, na verdade, são 3 tipos de exames. O exame principal, que é o da glicemia, é o açúcar do sangue, que é feito em jejum, mas a gente tem também um exame chamado hemoglobina glicada, que ele tenta trazer a média dos últimos 3 meses do açúcar do sangue. E existe um testezinho que é o teste de tolerância à glicose, em que é medido tanto em jejum quanto 2 horas após uma sobrecarga de glicose. Você dá uma bebidinha com uma quantidade específica de glicose e mede 2 horas depois para ver a resposta do nosso corpo àquela sobrecarga de açúcar. Então, baseado nesses testes, a gente consegue definir se a pessoa tem diabetes ou não e já propor o tratamento. Doutor, para a gente finalizar essa conversa, eu queria que o senhor pudesse, de uma certa forma, alertar aquelas pessoas que estão assistindo. O senhor falou sobre a visão, que é uma das que chama a atenção, mas existe, enfim, estou com diabetes, não me cuido direito, não costumo fazer tudo como realmente tem que ser. Quais são outros tipos de órgãos que podem ser afetados? Qual um dano maior para aquela pessoa que insiste em não fazer tudo direito quando sabe que tem diabetes? Perfeito. E aí é um ponto que o diabetes é muito cruel, que na verdade ele pode causar alterações no corpo todo. Eu citei essas 3 principais, da visão, dos rins e dos pés, da amputação, porque elas são as mais comuns. Sim. Mas pode afetar o coração, pode afetar as articulações, pode afetar o trato gastrointestinal com dificuldade de digestão, diarreia, prisão, tudo isso pode acontecer. Pode afetar o sistema nervoso central, inclusive situações de crise convulsiva é possível acontecer por conta de um diabetes mal controlado. Resumindo, ele pode afetar o corpo todo. Essas últimas coisas que eu falei, elas realmente são mais raras. Você não vê as pessoas com diabetes acontecendo isso o tempo todo. Mas mesmo assim, a gente não deve esperar que as complicações apareçam, porque elas sim são o principal problema. A gente não costuma deixar o nosso telespectador sem as suas perguntinhas. E ainda tem uma pergunta da dona Francisca e a gente acaba para fechar essa entrevista. Bom dia, sou Francisca. Francisca, quando preciso usar aquelas injeções de insulina? Somente quando você sabe que realmente tem diabetes, né? Isso, primeiro você precisa ter o diagnóstico de diabetes e, na verdade, são 2 situações bem específicas. Sim. Primeiro, no diabetes tipo 1, sempre, porque o diabetes tipo 1 é a ausência da produção de insulina, então você tem que substituir, dar a insulina que está faltando. Sim. Já no diabetes tipo 2, normalmente quando há sinais de descontrole do diabetes, ou seja, a pessoa está perdendo peso por conta do diabetes, porque já está causando um consumo no corpo, um diabetes muito mal controlado ou um diabetes que já causou uma alteração tão importante na função dos rins que eu não posso mais usar comprimidos como tratamento. Nesse caso, também a gente precisa fazer o tratamento apenas com insulina. Doutor, primeiro eu quero agradecer pela sua presença, foi muito bom te receber aqui, eu acho que foi tudo muito esclarecedor para quem está em casa assistindo o programa, porque assim, a gente tenta trazer os profissionais para eles mexerem um pouquinho mais em informações que são necessárias, né? Então, vocês estão sempre arrasando e a gente fica extremamente feliz. Muito obrigada pelo seu conhecimento, por toda essa preparação, de alertar as pessoas que estão em casa a cuidar do diabetes, que a gente sabe que muita gente vai ter que viver até o resto da vida com essa doença, né?
e alertar também os pais relacionados à saúde dos seus filhos, né? Com certeza. Muito obrigada. Quem Eu que quiser entrar em agradeço. contato, vai aparecer aí na telinha, tá? O Instagram do doutor. Você pode, se você... Vanusa, eu não fiz a pergunta que eu queria fazer. Entre em contato, o senhor responde lá no direct, né? Com certeza. Pode mandar que a gente está à disposição.